uma mãe. Então, penso que só existe um casal que nós sabemos que não nasceu no ventre de uma mãe. São os únicos seres humanos. Alguém se lembra? Adão e Eva, não é? Foi do pó da terra. De resto, toda a gente nasceu do ventre de uma mãe, até Jesus nasceu do ventre de uma mãe. Portanto, como vemos, Deus podia ter escolhido outro método para Jesus nascer. Porque assim como Adão e Eva nasceram através do pó, Jesus podia ter nascido de outra forma, mas Deus escolheu nascer através do ventre de uma mãe. Então, existe importância nisso e nós vamos começar por ler em Salmos 139, 13. As nossas crianças que ainda não se viu, dos 3 aos 12 anos, elas têm a escola dominical lá em cima, então elas podem ir subindo. Nós hoje vamos ter também a oportunidade de cearmos juntos. Hoje vamos cear no final do culto, da celebração, após a pregação. Então, vamos ter agora a oportunidade de mergulhar aqui um bocadinho nas Escrituras de Deus e ouvir aquilo que Deus também quer falar com cada um de nós. Podemos fechar os nossos olhos e eu vou orar. Pode ser, igreja? Sim, Deus, Pai, obrigado porque Tu és bom em todo o tempo, Pai. Nós podemos confiar em Ti, nós podemos confiar na Tua vontade, nós podemos confiar na Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra é fiel, é verdadeira, Deus. Ela nos instrui, Deus. E nós esta manhã nós oramos, Pai, para que Tu abras o nosso coração, Pai, para que Tu abras os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, Pai, para que Tu possas incutir a Tua palavra no nosso coração, para que seja uma palavra que transforme, Deus. Nós queremos realmente ouvir-te, nós queremos realmente obedecer-te, Deus. Então eu oro por cada um de nós, Deus, porque nós não estamos aqui por acaso, Tu nos trouxeste até aqui, Deus. Então revela-te hoje, esta manhã, Pai, e ajuda-nos a tomar a decisão, Pai, de Te seguir, de renovar, Pai, de Te seguir a cada dia, Pai. É isso que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salmos 139, 13 diz assim: Foste tu que formaste todo o meu ser. Formaste-me no ventre da minha mãe. Então vejam como num versículo tão simples, numa verdade tão simples, nós vemos tantas características de Deus aqui. Através deste versículo nós conseguimos logo ver que Deus, Ele é omnisciente, Deus é omnipresente, Deus é Criador, Deus é o nosso Criador, foi Ele que nos criou. A Bíblia diz: Tu me formaste todo o meu ser, Tu formaste-me no ventre da minha mãe. Deus conhece-nos desde o ventre da nossa mãe porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos amou desde o início, foi Ele que nos amou mesmo antes de algum pai ou de uma mãe nos amar. E o incrível é que nós também podemos olhar para as Escrituras e ver que uma das comparações mais fortes que Deus faz para mostrar o seu próprio amor por nós é comparando com o amor de uma mãe. Isaías 49, versículo 15 diz: Mas pode uma mãe esquecer o seu bebê, deixar de ter amor ao filho que ela gerou? Mas ainda que ela se esquecesse dele, eu nunca te esqueceria. Então nós vamos ver como é que como na maternidade é refletido o Evangelho, como é que todos nós, sendo mães ou não, isso não importa, mas que mesmo assim nós podemos crescer à luz dessas lições, destes princípios. E deixem-me fazer aqui uma nota introdutória, porque na maternidade nós vemos vários tipos de mães. Todas as mães são diferentes, existem formas diferentes, perspectivas diferentes, não é certo nem errado, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua forma de viver a maternidade, tal como acontece com os cristãos. Nós somos pessoas diferentes, com o mesmo propósito, o mesmo espírito, o mesmo corpo, mas existem membros diferentes. Existe a mão, existe o pé, a perspectiva direita é diferente da perspectiva esquerda, a função do cotovelo é diferente da função do pé. Então, da mesma forma que existe a diversidade na maternidade, existe a diversidade nos cristãos. Então, cada um tem a sua experiência, o seu relacionamento com Deus. Claro que existe a verdade, nós temos a verdade que é a palavra de Deus, mas Deus fala a cada um de nós. Eu creio que Deus fala através das situações que nós vivemos. Então, vai ser aplicado também algumas coisas que eu tenho vivido enquanto mãe, mas essa pode ter sido a minha experiência como mãe, não significa que outras mães tenham que viver da mesma forma. Mas a verdade é que nós podemos ver o Evangelho de Cristo, a verdade é que nós podemos ver Cristo a falar através das nossas vidas, a partir daquilo que nós vivenciamos. Amém? Então, o nosso primeiro ponto é a preparação do fruto. Como disse, sendo mães ou não,
Todos nós aprendemos princípios da maternidade. Todos nós vamos conseguir ver um evangelho espelhado na maternidade, assim como nós vemos com diversas áreas diferentes que nós não conhecemos, como por exemplo a agricultura. Não sei se todos estavam aqui em janeiro, mas nós falámos até sobre a poda, sobre a importância da poda em João 15. E eu acho que não há aqui nenhum agricultor, acho eu. Mas mesmo não sendo agricultor, e eu pelo menos não sou agricultora, eu já percebo um bocadinho da poda, ou pelo menos eu entendo os ensinamentos que Jesus queria trazer em João 15 acerca da poda. Sobre a importância de é necessário limpar, é necessário cortar para que o ramo possa dar mais fruto. É necessário existir essa poda para que o fruto possa crescer. E essa poda, ela dói. Existe esse sofrimento para poder existir crescimento. E a maternidade é exatamente a mesma coisa. Nós podemos ler isso em João 16, 21. É engraçado que é logo no capítulo seguinte, Jesus, em João 15, ele dá esta comparação com a agricultura e depois dá esta comparação com a maternidade. A mulher, quando está para dar à luz, versículo 21, a mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Então, muitas vezes na Bíblia, neste versículo e noutros, é relatado a questão das dores de parto. Como as dores de parto, elas são necessárias para dar fruto. Elas são necessárias para que haja um nascimento. E nem todos sofreram as dores de parto, mas as dores de parto são consideradas a segunda maior dor do mundo. A primeira maior dor dizem que é ser queimado vivo. Creio que nenhum de nós, esperemos que nenhum de nós passe por essa dor. Mas o interessante é que Jesus, ele está a fazer esta comparação da questão das dores de parto e eu confesso que esta foi uma passagem que sempre me chamou muita atenção enquanto mãe e enquanto estava-me a preparar para ser mãe, desde o primeiro filho, de poder vivenciar isto. O que é isto de realmente sofrer para depois ter esta alegria? E pela graça de Deus eu tive esse privilégio de realmente vivenciar isto, de poder sofrer, mas para uma alegria muito maior. Porque nós conseguimos entender que quando nós passamos por sofrimento, nós conseguimos relembrar Jesus na cruz, que Ele teve que passar por um sofrimento para algo muito maior. E hoje, quando eu passo por outros sofrimentos em outras áreas da minha vida, eu consigo sempre me relembrar do trabalho de parto, de como isso é apenas temporário, de que daqui a bocado vem logo o fruto, daqui a bocado já tu estás a agarrar no teu filho, na tua filha. Então, há algumas coisas que Deus me ensinou no meio do sofrimento, no meio das dores de parto. E a primeira é o foco em Cristo, o foco no alvo. Quando nós estamos nas dores de parto, elas começam as dores. Na primeira fase, tu começas a aguentar, depois já começa a ficar tudo enjoado, já estás enjoada, já estás com dores, já não estás a aguentar e tu já estás a pensar, mas porquê é que eu estou a sofrer? Hoje em dia até já há anestesias, porquê é que não levo já anestesia? E pronto, já está. E algo em mim dizia não, permanece. E quando eu estava quase para desistir, eu lembro de perguntar à enfermeira, está quase. Vai nascer. E assim foi na Camila e depois foi muito rápida a nascer. Na Benedita a história foi um bocadinho diferente. O sofrimento, ele veio, já estava enjoada e estava com alguns problemas intestinais, então estava a ser assim um sofrimento um bocadinho mau. Mas quando menos esperava, a Benedita literalmente nasceu. Literalmente eu tirei a Benedita do meu corpo. E as dores simplesmente desapareceram e de facto é verdade como o sofrimento desaparece e como a alegria vem assim que tu vês o fruto. E eu lembro-me no primeiro filho, no Martim, uma das primeiras coisas que eu e o André dissemos, assim estávamos no sala de parto, assim que o Martim nasceu, nós dissemos, bora para o segundo filho. Mais uma vez, todas as mães são diferentes. Mas é tão bom nós podermos vivenciar esta alegria e olhar para as Escrituras e ver como Jesus também fez esta comparação e poder vivenciar isso. Mas no meio do sofrimento, no meio das dores de parto, Deus ensinou estas duas coisas. O foco,
quando nós estamos focados, porque eu já tive a experiência 3 vezes e na primeira eu lembro-me que a partir do momento em que eu entrei no carro e desfoquei e deixei de contar as contrações, começou-me a doer tudo. Não dava para controlar nada. Mas nas outras eu aprendi a lição. E na Camila e na Benedita resultou. Focar. Ok, vem a contração. Focar. Foca. Está em silêncio. Foca. Elas vão nascer. Está quase a acontecer. Foca. Isso leva-me para a nossa vida cristã. No meio do sofrimento nós precisamos de focar no alvo. Focar em Cristo. Focar na salvação. Porque tudo aquilo que nós passamos é passageiro aqui na terra. Tudo é temporário aqui na terra. O nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Cristo e nós somos chamados a permanecer, a manter-nos firmes. Não é nas dores de parte físicas, nós somos chamados a permanecer todos, somos chamados a permanecer firmes na vida cristã. Ok? Esta foi a minha experiência pessoal, não estou a dizer que todos devem permanecer nas dores de parto, ok? Só vou deixar aqui este parênteses. Mas todos somos chamados a permanecer nas dores de parto cristãs. Nestas dores de parto que Jesus fala. Sobre sofrer para Cristo. E uma segunda coisa que Deus me ensinou no meio da dor, no meio das dores de parto, é a importância de nós termos pessoas ao nosso lado. Começa a haver uma contração. André, agarra aqui. Se calhar algumas mulheres são familiarizadas. Existe aqui um ponto específico em que se o marido clicar aqui com força, no momento da contração nós não vamos sofrer assim tanto. Então existem essas estratégias de nós termos alguém ao nosso lado que nos ajuda a aliviar a dor. As enfermeiras, elas também nos ajudam a direcionar o momento de todas as coisas, o momento de cada coisa, a dilatação. Há quem tenha doulas também que ajuda, encoraja nesse processo, nessa preparação para que todas as coisas possam fluir e para que a pessoa possa permanecer até ao fim. Isso faz-me lembrar alguma coisa. Faz-me lembrar a igreja. Nós somos chamados a viver no meio de sofrimento, mas com a igreja, com pessoas à nossa volta. É suposto nós termos pessoas que nos encorajam a viver uma vida firme em Cristo, a nos mantermos firmes, a nos mantermos fiéis à palavra de Deus. E às vezes nós vamos precisar ter algumas pessoas que nos digam, olha, atenção, ainda é necessário isto, ainda é necessário aquilo. Então nós precisamos uns dos outros para nos encorajar e para nos ajudar a sermos guiados na palavra de Deus quando nós às vezes nos desviamos. Então essas foram 2 coisas importantes que eu percebi no meio das dores de parto, que nós precisamos de ter o nosso foco em Cristo e nós precisamos de ter pessoas ao nosso lado, nós precisamos da igreja. Porque a alegria de ver o fruto é maior que o sofrimento que nós passamos no processo, na preparação. E é isso que me lembra cada vez que passo por um sofrimento, lembro-me dessa esperança. No meio das dores de parto, quando tu de repente perdes a esperança, mas depois tu vês que afinal alguém te encoraja e diz, não, já está quase, a dilatação já está quase completa, está mesmo quase. Então tu voltas a ganhar essa esperança, tu voltas a ganhar esse ânimo, porque tu tens pessoas ao teu lado que te encorajam e te levam para mais perto do objetivo. Mas que o nosso objetivo aqui de todos nós é estarmos mais perto de Cristo, que nós temos pessoas que nos levam a olhar para Cristo. Não só que nos relembra que, de facto, a alegria de ver o fruto é maior do que o sofrimento que nós passamos, mas que da mesma forma que a alegria da salvação, a alegria de nós estarmos na eternidade com o nosso Pai, a alegria de nós podermos viver a vida eterna com Deus, é muito maior que qualquer sofrimento, que qualquer tristeza que nós possamos viver aqui nesta terra. E é essa esperança que nós precisamos, é esse foco que nós precisamos, saber que a alegria é muito maior. A nossa vida eterna vai ser muito melhor do que qualquer coisa que nós passamos aqui na Terra. Não sei se alguns já viram uma imagem, um exemplo de uma corda em que puxam a corda toda, que é toda a vida eterna. E da vida eterna, só aquele pedacinho é a nossa vida aqui na Terra. Então, quando nós temos esta consciência de que aquilo que nós vivemos aqui é passageiro, o nosso foco está realmente em Cristo.
E nós temos até o exemplo de Maria, mãe de Jesus, em que nós também podemos ver este contraste do sofrimento versus recompensa. Que a Maria, ela teve uma grande recompensa, um grande privilégio de poder ser usada por Deus, trazer ao mundo Jesus, o seu Salvador, o nosso Salvador. Que privilégio, que recompensa, é incrível. Mas sabem, para ela viver essa recompensa, para ela poder ter vivenciado isso e ter tido esse privilégio de dar à luz Jesus Cristo, ela também teve que passar por algum sofrimento. Não só o sofrimento de dores de parto, mas todo um sofrimento que estava por detrás disso. O facto de ser julgada por acharem que ela vivia em pecado, porque a verdade é que ela engravidou, não estando casada, mas foi pelo Espírito Santo, mas as pessoas não acreditavam nisso, então ela foi julgada e achavam que ela estava em pecado quando ela não estava. Então ela sofreu essa perseguição, esse julgamento. Ela teve que fazer uma viagem longa para poderem ir para Nazaré, estando grávida, quase para ter o filho. Ela teve que fazer essa viagem, para além de ter o seu primeiro filho longe da família, num estábulo, sem qualquer condição que hoje em dia nós procuramos, até plano de parto existe, quer dizer, hoje em dia existe tudo e mais alguma coisa. Ou seja, todo esse sofrimento que ela passou, mas que ela teve uma grande recompensa. E isso fez-me pensar que há coisas que nós vivenciamos porque nós estamos dispostos a sofrer. E Deus conhecia o coração de Maria e escolheu-a porque sabia que ela estaria disposta a passar por este sofrimento. Nós sabemos a resposta de Maria: eis-me aqui, a tua serva, faz de mim conforme a tua vontade, usa-me conforme a tua vontade. Então Deus conhecia o coração da Maria, Deus conhecia o coração dela, por isso é que a escolheu, para que ela pudesse carregar Jesus. Da mesma forma que Deus conhece cada coração que aqui está, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe aquilo que nós estamos dispostos. E deixa-me te dizer, há coisas que tu não vais vivenciar se tu não estiveres disposto a sofrer as dores de parto. E as dores de parto pode ser um trabalho, pode ser abdicar de algo, de algum relacionamento, investir o teu tempo. Pode ser tanta coisa. E sabem o que é mais triste? Há pessoas que estão dispostas a passar pelas dores de parto para conseguirem um cargo incrível no trabalho. Estão dispostas a passar por tudo para poderem para terem sucesso profissional, para outras coisas, mas não estão dispostas para viver algo com Deus especial. Então, que dores de parto são essas que tu tens evitado? Que preparações são essas que Deus te quer dar? O que é que Deus te quer preparar que tu não tens também permitido? Deus conhece o teu coração. Então, se há alguma coisa que nós podemos fazer hoje, é render o nosso coração, é abrir o nosso coração a Deus, para que Ele nos mostre aquilo que nós precisamos de aprender, aquilo que Deus quer moldar no nosso coração. O nosso segundo ponto hoje é graça de Deus. Essa é uma das maiores coisas que nós vemos do Evangelho de Cristo, da maternidade, é que tudo é graça de Deus. Se eu passo algum sofrimento, se eu passo alguma provação, não fui eu, não foram as minhas capacidades, foi Deus. Se eu passei pelas dores de parto e tive a oportunidade de vivenciar esse parto natural, não é por mim, é porque Deus realmente permitiu, através do meu corpo, eu poder vivenciar isso, e glória a Deus por isso. Mas tudo aquilo que nós passamos na nossa vida não são as nossas capacidades, é a graça de Deus em nós. E nós precisamos de entender isso. Deus quer nos ensinar acerca de humildade, acerca de sermos dependentes totalmente de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Essa é das maiores verdades que nós podemos guardar no nosso coração. Porque é tudo acerca de Deus. É tudo acerca da obra que Deus faz em nós. Nós apenas precisamos estar dispostos, apenas estar disponíveis para que Deus faça a sua vontade em nós. E como é que nós estamos disponíveis?
obedecendo à sua palavra. Ler a palavra de Deus, alimentar-nos da palavra de Deus, obedecermos à sua palavra, porque essa é a forma de nós amarmos a Deus. A linguagem de amor de Deus é essa. Nós obedecermos aos seus mandamentos. Deus recebe o nosso amor através da nossa obediência aos seus mandamentos. Então o que Deus espera de nós é nós obedecermos a Ele. Nas mais simples coisas. E tudo o resto Deus vai acrescentando. Ser fiel no pouco e no muito Deus te colocará. Porque não é sobre nós, mas é sobre o que Deus confiou em nós. Como mães, é sobre o que Deus confiou, sobre os filhos que Deus nos confiou também. O que é que Deus te tem confiado? Quais são essas pequenas coisas que hoje precisam de ser moldadas? Nós precisamos de buscar integridade na palavra de Deus, humildade, sabendo que tudo vem de Deus e tudo é para Deus. Isso é o mais importante. E por isso é que o nosso terceiro ponto é a importância do discipulado. Ponham estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e tragam-nas como um distintivo no vosso braço, como um emblema na vossa testa. Deves ensiná-las aos teus filhos, recitando-as tanto ao deitar como ao levantar, quer estejas em casa, quer vás de viagem. Deuteronômio 11, 18 a 19. Como mães, como pais, nós somos chamados a ensinar as nossas crianças desde pequeninas. E, sinceramente, não há maior alegria para uma mãe do que ver o Martim, a Camila, falarem de Jesus espontaneamente. A Camila simplesmente respondia a Jesus. O que é que faz a mãe feliz? Jesus. Porque eles entendem a importância de Jesus na nossa vida. Eles entendem o relacionamento, a importância de um relacionamento com Jesus. Eles não entendem tudo o Evangelho. É normal. Eles são crianças. Mas eles já entendem alguma coisa. E eles às vezes entendem mais do que aquilo que nós imaginamos. Eu fiquei um bocado surpreendida quando o Martim diz o pecado. Quando, o que é que faz a tua mãe ficar triste? Não é portar-se mal, é pecado. Ou seja, essa palavra já está ali na cabeça deles, já sabe que pecado é algo mau. E isso é importante, as nossas crianças elas perceberem sobre o que é de facto o pecado. Portar mal é pecado. Portar mal não é apenas portar mal é pecado. E é importante as nossas crianças saberem isso, porque infelizmente os adultos hoje não sabem isso. Infelizmente os adultos hoje facilmente desvalorizam aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Aquilo que é contra a palavra de Deus é pecado. E nós temos que lidar com o pecado. Nós temos que exortar quando estamos em pecado. Ao levantar, ao deitar, é isto que diz a passagem, e eu creio que isso é tudo acerca de nós nunca perdermos uma oportunidade de ensinar aos nossos filhos sobre o amor de Cristo. Orar sem cessar, medita sobre a Bíblia, sobre a palavra dia e noite e dia. É tudo acerca disso. Com os nossos filhos, ensiná-los de manhã ao deitar, mas se nós ensinamos os nossos filhos de manhã até à noite, isso significa que nós também estamos cheios do Espírito, que nós estamos sempre a meditar dia e noite. Então, se por um lado existe aqui um ensino para que as crianças elas recebam o ensino todos os dias, diariamente, de manhã à noite, isto é também um ensino para nós de que se as crianças precisam de ensino é porque os adultos primeiro precisam também de estar a meditar dia e noite. Então nós precisamos de ser constantemente discipulados pela palavra de Deus, uns pelos outros. E nós temos o exemplo de Timóteo. Timóteo é-nos referido na Bíblia, uma mãe com um nome muito bonito, Eunice, e a sua avó Loide. E a palavra de Deus, Paulo, ele está a escrever a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, e ele diz assim: eu lembro-me bem da tua fé sem fingimento, como a que tiveram antes de ti, a tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e eu tenho a certeza que é a mesma fé que tu tens.
E ele continua: tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendeste e aceitaste confiante. Sabes bem de quem o aprendeste e que desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Sabes que elas podem te dar sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então Timóteo, ele foi um obreiro aprovado, ele foi um homem usado por Deus, não apenas porque ele conhecia as Escrituras, mas porque ele foi ensinado desde pequenino nas Escrituras. E eu tenho a certeza que ele não aprendeu as Escrituras quando Paulo estava aqui a falar desde a infância, que tu conheces e que tu sabes a importância da palavra de Deus. Eu tenho a certeza que ele não aprendeu isso de domingos, porque ia ao domingo à igreja. Ele aprendeu porque diariamente a sua mãe, Eunice, e a sua avó Lloyd lhe ensinavam a palavra de Deus. Porque havia intencionalidade no relacionamento de discipulado com o seu filho, neto, Timóteo. E nós precisamos de ser intencionais, não só com as nossas crianças, mas connosco próprios. Porque nós não podemos exigir que as nossas crianças elas aprendam todos os dias, quando nós próprios não aprendemos todos os dias. E sabem uma coisa? A maturidade ela não é instantânea. A maturidade espiritual não é instantânea. E eu acredito que por causa disso até Deus nos tenha dado crianças, que é para nós percebermos ou nos relembrar que a maturidade vem passo a passo, que a aprendizagem vem passo a passo. As crianças não nascem a comer, não nascem a beber, não nascem, algumas até nem sabem mamar no início. As crianças não nascem a saber andar, não nascem a saber falar. São passos, são anos. Então a maternidade, ela lembra-nos que são necessários passos para nós atingirmos a maturidade. E que é uma constante aprendizagem. Nós somos constantemente aprendizes, eternos aprendizes, como se costuma dizer. Da mesma forma que a maturidade não vem de forma instantânea às nossas crianças, ela também não vem de forma instantânea a todos nós. E eu creio que Deus quando diz, Jesus quando diz, sejam como crianças, é também nesta ingenuidade de querermos sempre aprender mais. De sabermos que nós precisamos de aprender mais. E aprender mais para nos levar ao nosso último ponto, que é o verdadeiro fruto. O verdadeiro fruto não é o nascimento de um bebê fisicamente, mas é o nascimento espiritual. Não só da criança, mas de todos nós. O verdadeiro fruto é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 a 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós somos chamados a viver no Espírito, mas a andar também no Espírito. Nós podemos viver no Espírito, ok, eu já não vivo debaixo da lei, eu vivo agora pelo Espírito, porque Jesus morreu por mim, mas eu preciso de andar no Espírito. E andar no Espírito é desenvolver o fruto do Espírito em nós, nos nossos filhos, em nós, naqueles que estão à nossa volta. Desenvolver o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. Esse é o nosso verdadeiro espírito, esse é o nosso verdadeiro fruto. E deixa-me dizer, existe sim filtros e nós devemos sim viver com filtros. Porque nós hoje temos acesso ao Pai por causa de um filtro que se chama Jesus Cristo. Por causa do sangue de Jesus, nós hoje temos acesso ao Pai, porque Ele foi o Cordeiro perfeito que morreu pelos nossos pecados e é por causa disso que o véu foi separado e hoje nós podemos ter relacionamento com Deus direto, todos nós. Todos nós podemos ser adotados na família de Cristo e podemos viver um relacionamento com Deus. Foi através desse filtro, Jesus Cristo. E nós hoje somos chamados a viver pelo filtro do Espírito Santo. E não é falsidade, é maturidade.
Viver pelo Espírito Santo, viver pelo fruto do Espírito. É nós escolhermos não sermos dominados pela carne, mas sermos dominados pelo Espírito. É sermos guiados pelo Espírito. É quando nós queremos viver tristes ou revoltados com alguma coisa, não, eu vou escolher ser alegre. Eu vou colocar sim o filtro do Espírito Santo e eu vou ser alegre. Eu vou estar alegre. Eu vou ter domínio próprio perante o meu filho. Isso não é falsidade, isso é maturidade. Porque tu não estás a ser dominada pela carne, tu estás a ser dominada pelo Espírito Santo. E esse é o nosso objetivo, é nós sermos guiados pelo Espírito Santo, é nós andarmos no Espírito Santo. E nós precisamos ser intencionais em buscar todas estas coisas, em buscar sermos alegres, em buscarmos termos amor, em buscarmos termos domínio próprio. Mas também há uma coisa, nós também só conseguimos viver pelo fruto do Espírito se nós estivermos cheios do Espírito. Como é que nós estamos cheios do Espírito? Pela palavra de Deus. Então que nós possamos buscar a Deus todos os dias, que nós possamos, com isto tu possas também renovar esse compromisso com Deus. Ou se tu nunca fizeste, tu possas renovar hoje. Porque isto não é acerca de nós, é acerca de onde Deus nos colocou e o que Deus nos confiou. E como nós falámos desde o início, o primeiro versículo, Deus conhece-nos desde o ventre da nossa mãe. Então se tu estás aqui hoje, eu quero te relembrar, tu não és um acidente. Tu estás aqui hoje porque Deus conheceu-te, porque Deus te criou no ventre da tua mãe. Porque Deus te amou desde o início. A tua vida não começou apenas quando a tua mãe te deu à luz, a tua vida começou quando tu estavas na barriga da tua mãe. Porque Deus já te conhecia. Foi Deus que te criou. Ele ama-te e Ele ama-te mais para tu ficares como estás. Ele quer que tu possas viver um pleno relacionamento com Ele. Deus deseja que todos nós possamos ter um relacionamento com Ele, que todos nós possamos andar no Espírito. Porque nós podemos ver os versículos antes, porque a obra da carne, quais é que são as obras da carne? As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Estas são as obras da carne. Se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Vamos buscar o Espírito Santo. E buscar o Espírito Santo não é buscar expressões momentâneas. Buscar o Espírito Santo é viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, não pelas obras da carne. Isso é buscar o Espírito Santo, é viver pelo Espírito. É aquilo que, o fruto que vem de nós é um fruto de amor, de bondade, de paz, de domínio próprio, de paciência. E só pela graça de Deus é que nós podemos viver pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de estar dependentes, nós precisamos de estar alicerçados em Deus, em Cristo que é a rocha da nossa salvação. A banda pode começar a subir. Nós vamos também ter um tempo de louvor, a seguir também vamos ter a oportunidade de cearmos juntos. E hoje eu quero te encorajar a começar, e há um bom lugar para nós começarmos. Um bom lugar para começar é a honestidade. Poderes ser honesto perante Deus. Abrir o teu coração perante Deus e poderes falar com Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Sabem, há uns tempos atrás, uma amiga, ela também é mãe, foi mãe agora do 4º filho, e ela partilhou acerca de como Deus falou com ela através da história da Arca de Noé. Muitos com certeza conhecem, se lembram da história da Arca de Noé. Ela diz, não é a Arca de Noé, é a Arca de Deus. Porque pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação da sua família. Mas foi Deus que colocou a família lá dentro. Foi pela graça de Deus que a sua família, que Noé e a sua família foram salvos. Mas o mais interessante é que, da mesma forma, pela fé, Noé construiu uma arca para a salvação da sua família.
Não chovia, ele não sabia quando é que ia haver tempestade. Nós sabemos que foram cerca de 40, 50 anos que ele demorou a construir a arca, portanto foram muitos anos. Ele teve que ser fiel a construir a arca. Deve ter sofrido ali a pregar a madeira, até porque o resto da malta não acreditava que iria chover, que iria existir um dilúvio. Mas ele teve fé. Ele teve fé e ele construiu para que a sua família, para que ele e a sua família fossem salvos. E nós hoje somos chamados a construir também uma arca para a nossa família, para os nossos filhos, mas para a nossa família também enquanto igreja. Não com pregos e com madeiras, mas com valores, com discipulado, com oração. Nós somos chamados a construir essa arca pela fé. Porque nós não sabemos qual vai ser o destino dos nossos filhos no final, mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos ensinar a palavra de Deus. Nós vamos investir no discipulado. Assim como todos nós hoje estamos aqui porque nós temos a fé que somos salvos e nós queremos ter um relacionamento íntimo com Deus. Então nós vamos continuar a construir esta arca, a arca da salvação, em que Deus nos coloca para nos salvar. Então, podemos ficar de pé, fechar os nossos olhos. Eu queria te convidar hoje a tu poderes abrir o teu coração para Deus. Ser honesto com Deus. Fala com Ele no teu lugar. Podes simplesmente perguntar a Deus: mostra-me o que é que tu me queres ensinar. Onde é que tu me tens colocado? Que dores de parte são estas que tu me tens chamado para eu passar, para poder vivenciar isso contigo? Eu quero construir a arca, eu quero construir esta casa em ti. Mas o processo de construção às vezes é duro. Mas eu quero ser fiel, eu quero ser firme. Eu quero ser a casa de Deus, eu quero ser a casa onde habita o Senhor Jesus. Sim, Deus, nós somos a Tua casa, Pai. Nós somos a Tua casa. O Teu Espírito Santo, Ele está aqui, está em cada um de nós, habita em cada um de nós, Deus. Nós queremos Te honrar, nós queremos Te glorificar, não só com as nossas palavras, mas com as nossas ações, Deus. Se há alguma coisa hoje que Tu queres revelar em nós, Pai, se há alguma coisa hoje, Pai, que eu preciso mudar, Pai, mostra. Nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que aquilo que seja abundante em mim seja o fruto do Teu Espírito, não as obras da carne, Pai. Nós queremos que há poder no Teu nome, Pai. Tu podes mudar todas as coisas, Tu podes transformar todas as coisas, és Tu quem renovas todas as coisas, Deus. E nós podemos permanecer em Ti, Pai, porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Deus. Tu fazes todas as coisas para o nosso bem. Nós apenas precisamos de confiar em Ti, Pai. Porque a Tua graça está sobre nós, Deus. É tudo acerca de Ti, Pai. É tudo acerca de Ti, Deus. A nossa vida é acerca de Ti, porque foste Tu que nos criaste, foste Tu que nos colocaste no ventre da nossa mãe. Nós viemos de Ti e é para Ti que nós vivemos, Deus. É tudo acerca de Ti, Pai. Que o Teu nome seja exaltado nesta casa e na casa de cada um que aqui está, Pai. Que o Teu nome reine na casa de cada um que aqui está, Pai. O Teu nome, Jesus, tem poder, Pai. O Teu nome tem poder, Pai. Nós Te exaltamos esta manhã, Pai. Nós Te adoramos esta manhã porque esta é uma manhã de adoração. Este é um lugar de adoração. Este é um lugar de cura, Pai, onde Tu te moves em nós, Pai. Não para ficarmos iguais, mas para Tu nos transformares, Pai. Para Tu nos transformares a viver uma vida dedicada a Ti, não apenas agora, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Deus. Nós queremos ser um reflexo, Pai, de quem Tu és, Pai. Nós somos criados à Tua imagem e semelhança, Pai.
Foste tu que nos criaste e tu nos criaste à tua imagem e semelhança, Deus. Eis-nos aqui, Pai. Usa-nos, Pai. Nós estamos dispostos, Pai, a viver para Ti, Pai. Nós estamos dispostos a sofrer para Ti, Pai. Se tu és tal como Maria, se tu estás disposto a viver, se tu estás disposto a sofrer para vivenciar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, faz essa oração. Deus, usa-me. Eis-me aqui a tua serva. Eis-me aqui o teu servo. Eis aqui a tua casa. Eu sou a tua casa. Faz conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Convidar a erguer as tuas mãos aos céus, continuar nesse ambiente de adoração ao Senhor.